Olha, boa noite a todos. Eu já cheguei aqui num clima de agitação, todo mundo alegre do lado de fora, porque o ventinho estava melhor. Então achei até que a palestra fosse do lado de lá, porque ninguém saía de lá para cá. Mas tudo bem. O tema nosso de reflexão hoje, aqui. Bem-aventurado os pacificadores, né? É até estranho, achei ótimo o tema, porque nesse mundo de tantos conflitos, é só ligar a televisão, a gente vê violência, guerra, desamor, tudo isso daí. Falar em ser pacífico, em ser pacificador, é muito bom para a gente estar fazendo essa reflexão. E até que ponto nós seremos esses pacificadores? Agora, para localizar bem-aventurados pacificadores, toda vez que aparece bem-aventurados, a gente logo lembra do Sermão da Montanha, Sermão do Monte e as bem-aventuranças. E a gente vai ver aonde está localizado essa bem-aventurança, porque elas são em número de 9. Então vamos lá ver. Então a gente sabe que o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, foi a primeira vez que Jesus sai para fazer o seu discurso, a sua palestra para o povo. E o Sermão do Monte é uma das coisas mais lindas que a gente tem no nosso Evangelho. Kardec aproveita quase todos esses ensinamentos e coloca no Evangelho para nós, essas bem-aventuranças. Então, eu peguei hoje, João, eu prefiro essa que tem um ferrinho para puxar a orelha de quem acordar. Quem estiver dormindo, ó. Então eu falei, não, deixa eu pegar esse daqui, porque é esse que vai funcionar hoje, né? Então, nas bem-aventuranças, a gente sabe que o primeiro são os pobres de espíritos. Aquelas pessoas, assim, que estão, aquela multidão que sobe em maior quantidade, porque a multidão sofrida, humilde, que não se acha abençoada por Deus. Porque sempre eu vou lembrar que os nossos ensinamentos a gente localiza sempre ali em Israel, na Palestina, porque Jesus era judeu. Então, até a nossa orientação, ela é judaica cristã, porque Jesus, tendo essa cultura judaica, esse ensinamento judaico, o que ele faz quando ele vem para cá? Ele obedece a todos os ensinamentos, mas ele acrescenta uma nova maneira de pensar. Ele não muda tanto o que está escrito. O que está escrito ele não mexe, mas ele mexe no entendimento, né? Por que ele faz isso daí? Porque o povo já estava um pouco mais amadurecido para ele trazer esses novos entendimentos. Então, esses pobres de espíritos, esses humildes, que não se achavam abençoados pelo Pai, por que eles se sentiam desse jeito? Porque o povo judeu achava, entendia naquele momento que ser rico, ser poderoso, ser saudável, ser próspero, é porque eles eram abençoados por Deus. Então, quem não tinha nada disso daí, era doente, não tinha dinheiro, não era próspero, bom, então eu não sou abençoado por Deus, né? E eles sofrem, né? São os primeiros que chegam aí para ouvir o que aquele Galileu está querendo dizer para essa multidão, porque Jesus já tinha uma certa fama, um certo conhecimento de uma pessoa diferente daquela comunidade, né? Então, são esses, né, que são humildes, é que estão à procura desses ensinamentos. E mais abertos, né?
E quando a gente se acha com tanta dificuldade, com tanto conflito, a gente fica à procura, está mais aberto para receber as orientações novas do que quem está convicto de que tem toda a verdade. Para quem tem toda a verdade e se acha dona, a coisa fica mais complicada, né? Em segundo lugar, ele fala: bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque eles serão consolados, né? Então, esses têm que trabalhar toda essa sua, tem que trabalhar e chegar na sua humildade, choram as suas dificuldades, trabalham esse seu interior e eles vão devagarinho conseguindo, então, a sua mansuetude, a sua paz interior, né? É como se uma aceitação daquilo que eles estão vivendo, daquilo que eles estão trabalhando, aquilo que eles estão movimentando internamente. Então, as 3 primeiras bem-aventuranças, elas são para trabalhar o nosso interior, a nossa parte interna, é o envolvimento da gente com a gente mesmo, né? Depois, a gente tem as outras 3, os outros blocos. Aqui, eu já descubro que depois que eu mergulhei, depois que eu me conheci internamente, depois que eu trabalhei a minha mansuetude, então eu estou um pouco mais aberto e preparado para estar olhando o outro. Então essas 3 bem-aventuranças é o nosso olhar, é o nosso descobrir em relação ao outro. Então, os que têm fome e sede de justiça, sou eu que preciso do perdão das dificuldades que eu fiz. Eu descobrindo na minha humildade, que eu tenho fome de perdão. Na outra bem-aventurança, os misericordiosos. Sou eu que preciso trabalhar o meu perdão em relação ao que o outro fez para mim. A minha mágoa, a minha dificuldade de entender. Então, primeiro eu preciso ser perdoado daquilo que eu fiz, né? E segundo, eu preciso perdoar o que o outro fez para mim. Porque muitas vezes a gente, em relação a esse outro, tem uma dificuldade muito grande de trabalhar essa bem-aventurança. Olha, Jesus falou lá e nós continuamos com todas essas dificuldades. Ainda não somos bem-aventurados, ainda não somos tão felizes ainda em função dessas dificuldades. Em sexto, os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, os puros de coração são aqueles que já passaram todas aquelas bem-aventuranças, que já se sensibilizaram internamente, estão sensibilizados com o outro, né? Então, eu tenho mais condições, estando melhor internamente, em estar em contato com as verdades religiosas, né? Em contato com Deus. O tema da nossa reflexão é a 7ª bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores. Para a gente ser pacificador, a gente tem que ter passado pela bem-aventurança número 3, aquela que diz que nós teremos que trabalhar a nossa mansuetude, né? A nossa, em ser pacífico, eu ser pacífico para chegar até Deus. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha, nessas 3 aqui,
Se na primeira eu estou para dentro, se no segundo bloco eu estou pensando no outro, nesse terceiro bloco, aí eu estou ligado a Deus, ao alto. São os 3 movimentos, né? Qual a lei mais importante? A lei do amor, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Nós só conseguiremos ser pacificadores o dia que a gente trabalhar a nossa pacificação, né? Eu não posso doar, eu não posso dar alguma coisa que eu não tenho interiormente. Por isso que às vezes a gente vem aqui e faz uma palestra e não convence nem aos outros, nem a gente mesma, porque a gente ainda não consegue vivenciar tudo aquilo que a gente está falando, que é o ensinamento que a gente tem que seguir. Mas, enfim, nós somos ainda aqueles malzinhos, né? Com todas essas dificuldades da bem-aventurança, mas já tocados pelo bem. Então já dá uma vantagenzinha de a gente poder conversar sobre as nossas dificuldades. Estamos trabalhando a nossa humildade, a nossa mansuetude. Será que somos pacíficos internamente para poder externar isso daí, né? Então, eles serão chamados filhos de Deus. Quando a gente fala filho de Deus, existe uma conexão maior entre o Criador e a criatura, nós e o Pai. Já dá um sentido maior de ser verdadeiramente filhos de Deus. Porque filho de Deus a gente já sabe que nós somos pelo nosso DNA aí, né, de criaturas criadas por Deus. Mas quando a gente faz essa conexão, a gente se sente verdadeiramente filho desse Pai, né? Nesse momento, como pacificador, eu já estou olhando o conjunto, a sociedade, eu estou abarcando o meu sentimento, ele já está mais amplo. Pacífico é comigo, é a minha paz, estou procurando a minha paz interior. Pacificador, quando eu estou agindo numa coletividade, né? Então, eu já alcancei, dentro dos ensinamentos, uma coisinha a mais que nos aproxima desse Pai. E depois, as outras bem-aventuranças são os que sofrem porque são perseguidos, herdarão o reino dos céus, e os que sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, aí nós já estamos dentro da causa de Deus, né? Já nos aproximamos mais ainda, já somos numa escala de bem-aventuranças, seguindo desde a primeira uma melhora significativa, né? E por amor a Deus, a gente já é um estágio já de passar de vários degraus, onde você está uno ao Pai, né? Vivenciando isso daí. Agora, esse sermão da montanha, que estava assistido por multidões, depois que Jesus terminou, então, esse sermão, ele sai com os apóstolos e comumente ele vai até a casa de Simão Pedro, né? Onde eles se reúnem, onde sempre tem uma conversa, e essa conversa gira sempre em torno dos ensinamentos. Então Jesus fala para a multidão, mas ele na casa de Simão Pedro, ele também fala para os amigos. E os apóstolos acompanham Jesus, e Jesus, né, como mestre, como esse ser puro, ele já percebe uma certa... que os discípulos não tinham entendido muito bem o que
o que ele tinha dito. Estava faltando uma compreensão desse ensinamento. Aí eu faço o Evangelho com esse livro, Jesus no Lar, tem aqui na biblioteca, e tem um item, número 17, onde Jesus, nesse momento, né, na mensagem 17, a exaltação da cortesia. A palavra cortesia quer dizer a gentileza, né? Esse jeito afável, né? Um jeito tranquilo. Então, os discípulos tiveram dificuldade em entender a mensagem de Jesus. Principalmente, diz o texto, os mansos herdarão a terra. Jesus, como um bom mestre, percebe a dificuldade, mas aguarda que se faça a pergunta, para tirar a dúvida. E o primeiro a se manifestar acaba sendo Judas, né? Então, na casa de Simão Pedro, Judas pergunta. Olha, aqui não é uma tradução nem de aramaico, de hebraico, fui eu que li e dei uma consertadinha para ficar mais fácil para a gente conversar aqui. Eu esqueci de pôr, né, a interpretadora aí para a gente entender mais fácil. Porque Simão Pedro ia chegar e falar assim, mas Jesus, eu não estou entendendo, o senhor está dizendo aqui que esses mansos é que vão herdar a terra? Afinal, quem são os mansos? Pessoa que não faz nada, às vezes até meio preguiçosa, que não, né, que tem o seu coração acovardado, né? Então são esses passivos é que vão herdar a terra, não é? Até é razoável, né? Se tivesse lá, acho que teria pensado a mesma coisa e até um pouquinho pior, né? Porque a gente acaba não entendendo o que é essa mansuetude que Jesus fala. Não esquecendo que Jesus sempre fala para o nosso crescimento moral, para a nossa evolução interior, né? Para o nosso eu aqui de dentro. Aí Jesus diz, conversando acalmando Judas, ele fala que a mansuetude, que a mansidão é uma luta interna muito grande para a gente atingir esse estágio, que não tem nada de passividade. Embora a gente avalie mais o exterior, né, ele é mais visto, a gente tem dificuldade de entender esse interior. Mudar esse interior não tem visibilidade nenhuma, né? Às vezes as pessoas olham, acham a gente a mesma coisa, mas a gente está sabendo dessa luta interna, o que é perdoar, o que é ser perdoado, o que é responder como Jesus ensinava, dando a outra face, quer dizer, assumindo uma outra postura. E Pedro também acrescenta, também não tinha entendido nada. Mestre, então se uma pessoa, um malfeitor, um ladrão, vem aqui na minha casa, eu vou entregar tudo para ele, né, aos caprichos, e a pretexto de eu guardar guardo essa mansidão, então não faço nada. Entra aqui, faz o que quer, e eu guardo essa mansidão. Pedro também estava tendo a mesma dificuldade de não entender todo aquele discurso de Jesus, dessa mudança que ele estava propondo dos seus ensinamentos, né? Por quê? Porque quase todos entendiam mansuetude, pacificação como ausência de reação, né? Até a gente, quando não está aqui dentro da doutrina, a gente tem um entendimento sobre determinadas palavras.
Quando a gente começa a estudar, a gente vê que aquela palavra que a gente tem como uso popular, como todo mundo fala, ela tem um significado. Mas quando a gente vem e começa a estudar, a gente vê que por trás de uma palavra que nos parece tão simples, não tão simples de praticar, porque Jesus coloca nessa palavra uma série de ensinamentos, uma série de virtudes que nós precisamos trabalhar e que nós temos exatamente ao contrário, né? Dificilmente nós somos mansos, né? Aceitamos as dificuldades, né? Dentro dessa ótica de Jesus. Jesus, sorrindo, né? Terminou aquele encontro enunciando: calmo. Olha só, eu até vou parar um pouquinho para falar dessa palavra calmo. Todos os ensinamentos do Evangelho, Jesus nos traz com aquela mansidão. O maior exemplo de pacificador que nós temos é Jesus, porque todas essas palavras foram nos ditas de uma maneira suave, sem agredir. Às vezes a gente quer ajudar alguém, mas só dá pedrada, né? O Evangelho chega, né, numa guerra, a gente se aborrece e o outro, mais aborrecido, fica com a gente. Porque a gente eu acho que a gente entende muito pouco ainda as atitudes de Jesus. A gente entende porque a gente está distante de fazer tudo isso daí. Às vezes a gente faz, às vezes para não dar continuidade aos nossos conflitos, deixa por aí, assim. Mas não resolveu nem aqui e nem ali, né? Mas Chico manda a gente contar até 7, vamos contar até 70 vezes 7, a gente vê que a gente aos poucos vai trabalhando essa mansidão. Então, calmo, gente, não é aqui com pedrada. Enganar, não é com vara que a gente resolve as coisas. E quem não vai no estudo da terça-feira comigo é ameaçado, né? Eu desenho, mando uma cinta, né, Cláudia? Mando uma opção de coisas e outro dia mandei uma mensagem por causa da falta dos alunos. Ali disse que morreu de rir. Alunos, estou me preparando para dar aula para os alunos desencarnados, porque estou achando que com os encarnados estão faltando demais, né? Então, olha só a minha mansuetude e olha só a minha calma. A Fátima, coitada, enfermeira, morrendo de medo, porque precisa faltar por causa do trabalho, mas não traz atestado. Então, a coisa não é dentro desses ensinamentos, aliás, que eu deveria caminhar, né? Enganaram-se todos. Eu não fiz elogio da preguiça nem da covardia. Respondendo mais ainda, né? Exaltei a cortesia, a gentileza, a delicadeza. Bem-aventurados os homens de trato ameno. Emmanuel, que tem também fala sobre amenidade também, dentro dessa linha da procura da paz, a procura desse crescimento interior. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que negam o mal sem ferir o irmão que desconhece os ensinamentos. Ignorante nesse sentido que Jesus conversa com a gente, olha, estão chegando ensinamentos. Eu estou trazendo ensinamentos para vocês crescerem interiormente. Então, isso é vamos dizer, é um exercício que todos nós temos que fazer, né? Essa pacificação interior e pacificadores para com todos. E depois todo mundo
transbordando de ânimo, de alegria, tão próximos de Jesus, tudo isso. Então, todo mundo trazendo dentro de si, e eu espero que hoje a gente também saia, né, um ânimo, né, com essa lição de Jesus, trazendo dentro do nosso coração, para a gente começar a trabalhar com a gente. E aonde a gente pode ser pacificador? Nas nossas famílias, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações sociais, na rede social, que hoje é muito complicada. A gente aceita um amigo, pô, a gente tira do amigo, nem mais nem menos, ou a gente põe lá uma figura que é para humilhar o amigo. Então, hoje, as nossas armas são diferentes. As nossas armas estão no teclado, não é isso? É aí que está sendo a nossa grande dificuldade, que de mansuetude a gente cai dentro da gente e a gente tem a liberdade de sozinho colocar coisas que a gente frente a frente não tem coragem de falar, né? Não tem coragem de expor, mas lá ali a gente fala de todo mundo e a gente nem se conhece para estar falando do outro, que isso é aquilo, aquele é outro e aquele é outro. Então a gente tem que trazer, se nós estávamos no meio dessa multidão, com certeza não subimos, não ficamos e estávamos lá embaixo na indiferença, de um lado para o outro. Onde é que você vai? Ah, eu acho que eu vou dar uma voltinha aí, mas depois vocês me contam o que é que ele está falando aí. Bom, já que nós falamos que a terceira bem-aventurança é ser pacífico e a sétima é pacificador, Kardec, todo mundo tem o Evangelho? Em vez de ir para a festa, eu vou passar tarefa, hein, hoje. No Evangelho, no capítulo 9, Kardec junta essas duas bem-aventuranças, né? Ele vai trabalhar as duas, né? Principalmente trabalhando as qualidades, o contrário das nossas dificuldades, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai juntar essas duas, né? E nesse capítulo, ele é curtinho, gente. Mesmo que a gente não goste muito de fazer leituras, vocês podem completar a leitura de vocês pegando o capítulo número 9, que vai falar, sim, um pouco melhor sobre mansuetude, sobre tudo isso daí, e vai trazer até mais informações do que a gente que tem esse tempo um pouquinho mais fechado aqui, né? Então, olha, outra palavra importante na leitura. Jesus estabelece como lei. Vocês sabem o que é lei? É uma coisa que tem que ser obedecida. Não é para falar assim, eu acho que moderação, será que não dá para... Não. Tudo é lei e tem que ser cumprida. Doçura, moderação, mansidão, afabilidade, paciência. E Jesus, então, que traz esse novo olhar sobre aquele momento, ele condena tudo que é ao contrário disso daqui. Então ele condena a violência, né? Eu não sou afável. E o texto termina com a cólera. E a cólera é uma irritação violenta. E quem escreve esse texto da cólera é Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né? Acho que a cólera tem que ser diluída gotinha por gotinha, né? Bom, se alguém souber de um remédio de homeopatia que trabalhe a cólera, pode passar para a gente, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar
não o físico, porque no texto muita gente diz, olha, eu sou desse jeito, irritado, mal criado, sofro do fígado, eu tenho qualquer coisa não sei aonde, dói aqui, dói ali. Por isso que eu tenho problema de cólera. Cólera não está no fígado, cólera está na alma, né? Nós é que somos raivosos, nós é que não conquistamos ainda. E o nosso entendimento, o dia que eu tomar chá de boldo, o dia que eu fizer isso, daquilo, passa e passa a minha cólera. Você sabe que ela continua lá bem guardadinho na nossa alma e ela precisa ser trabalhada, né? Então, o mundo de hoje, né? Acabei entrando dizendo desse mundo violento, das guerras, que é só pegar celular e olhar televisão, né? Agora é a Venezuela, nós que estávamos tão longe da Ucrânia, estamos lá, é Palestina, não sei aonde, aqui do lado. Venezuela já quer entrar ali na Guiana, já está começando. Então, nós não somos pacíficos e nem pacificadores, porque a violência, ela está chegando aí perto da gente, né? Então, o mundo, para nós, é uma ideia oposta ao pensamento do Cristo. Por que com tanto ensinamento, tanta coisa que Jesus ensinou, ainda mandou outros pacificadores para ver se a gente lembrava de alguma coisa? É São Francisco de Assis, é outro, é Gandhi, chegou tanta gente e a gente ainda continua com uma ideia de violência, de descortesia, de tudo isso daí, né? Essa ideia de violência, ela nos acompanha até hoje, né? No começo, nós podemos dizer que não era nem violência, a luta pela sobrevivência, quando éramos primitivos, tinham que lutar pelos alimentos, lutar pela sobrevivência. Então, vamos dizer que nós fomos criados para a gente desenvolver as nossas potencialidades, e a primeira potencialidade é sobrevivência, né? Nessa sobrevivência, a gente luta para conseguir o necessário. Mas depois de um tempo, eu acho que a gente se acostumou tanto com isso daí, que a gente foi aperfeiçoando essa maneira da gente conseguir as coisas dentro do grito, dentro da briga, dentro da luta, e guerrear fez parte de toda a nossa história, né? E, voltando no judaísmo, porque eu estou sempre lembrando que tudo que chega para nós, chega nessa evolução, porque as coisas vão chegando de acordo com a nossa evolução. Daqui a pouco, a gente já tem, por exemplo, Joana de Ângeles nos ensinando como fazer esse mergulho interno, dentro de ideias da psicologia que mexe com esse nosso interior, que eu falei tanto, do ser pacífico. É com ela que a gente vai aprender. Olha, os ensinamentos continuam chegando para a nossa pacificação, mas a gente vem lá dessas influências. Durante muito tempo, entre os judeus, a ideia do Deus guerreiro, Senhor dos exércitos, né? Então, Deus como um Senhor guerreiro. E nós, como judeus, nós temos que sair vencedores, porque os coitados foram lá muitas vezes dominados, né? Egípcio, Nabucodonosor, romanos, estavam sempre sendo dominados. Então a guerra, a luta, fazia parte desse entendimento dos judeus. E esse entendimento chega até hoje, né? Jesus, olha como foi revolucionário. Ele destrói essa ideia quando ele diz que a terra pertencerá aos mansos e pacíficos. É uma ideia
completamente revolucionária, né? E ninguém consegue entender, né, que Jesus está falando de uma revolução interna. Ele destrói, está tentando trabalhar essa ideia externa para mudar aqui dentro. Então, hoje a gente aqui no centro fala muito dessa evolução da humanidade. Nós estamos falando que a tendência da humanidade é subir mais um degrauzinho, é melhorar um pouco essa nossa dificuldade, mas é uma nova etapa, mas tem um período de transição aqui, que nós estamos vivendo. Senão essa nossa reflexão fica muito vazia, porque com tanta violência, como é que nós falamos que é uma etapa evolutiva? Aqui a gente evolui também na confusão, não, né? A gente precisa ir lá no fundo do poço, a gente precisa tirar debaixo do tapete as nossas dificuldades que estão escondidas, para a gente se reconhecer como realmente nós somos. A sociedade deixa de ser um pouco menos hipócrita, né? Falando que somos isso, né? Amamos, não sei o quê, mas na verdade ainda fizemos algumas pequenas mudanças. Como eu disse, malzinhos, mas sensibilizados. Tocados, não somos, tocados pelo bem, né? Então vamos trabalhar para ver se a gente caminha junto com esse período de transição. Se a gente, né? Se a gente herda essa terra aqui, né? Não vai ter mais espaço nem para isso, nem para agressividade, como a gente está vendo no mundo de hoje. Isso nós não podemos negar. Isso daqui, essa etapa evolutiva, ela tem que estar dentro de nós que estamos sentados aqui. Nós somos os pacificadores, chamados para ser pacificadores nesse mundo de transição, né? Pacificadores. Mas como é que eu consigo ser pacificador nesse mundo tão difícil que é? A pacificação, ela começa em mim, né? Eu tendo confiança cada vez mais em Deus, uma fé, fortalecendo a minha fé e me aproximando cada vez mais de Deus. Ao mesmo tempo, entendendo que o nosso planeta está nas mãos do nosso governador, que é Jesus, que quer o melhor para a gente. E a ideia da imortalidade, que a gente tem insistido muito, vocês prestem atenção em algumas palavras da palestra, né? A gente está repetindo a mesma coisa, porque a gente se esquece que temos a imortalidade pela frente. Vamos para essa etapa, vai demorar quanto? Se para subir um degrau de primitivo para provas de expiação, a gente demorou aí milhares, milhões de anos, não vai ser durante dezenas, mas centenas que a gente vai trabalhando pouco a pouco essas nossas dificuldades, tirando a violência, tirando a nossa ignorância na vivência. Falar é lindo, viver é que é muito complicado, né? Falando de hoje. Qual é a nossa virtude? Atividade intelectual. A gente fica boba de ver como nós desenvolvemos a inteligência, como a humanidade. Isso está... Quem leu o capítulo 9 e já leu, já sabe desse pedacinho aqui, não é? O João, inclusive, falou na última palestra. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Nós temos coisas maravilhosas. Como
que a gente está trabalhando a nossa atividade intelectual. O que está surgindo aí é para o bem ou é para facilitar a nossa passividade e nos afastar e nos achando tão distante e tão materialistas que a gente está preocupada só com esse vício aqui, que é a nossa indiferença moral. Nós estamos mais ligados ao lado material, né? E indiferentes a esse lado que Jesus tem mostrado através dessas bem-aventuranças, né? Então, olha, eu que acabei de falar, nós continuamos ainda com essa indiferença. E quais são os indivíduos que herdarão a terra? Não é? São aqueles que, dentro do Evangelho, estarão trabalhando essas virtudes, afabilidade, doçura, de tudo isso que a gente conversou até agora, obediência diante das orientações, dos desígnios de Deus. Quando contrariados o orgulho, então a gente já viu que a gente fica em cólera. E eu acho que é encerrar, número 10, a gente tem aí, eu coloquei uma parte porque a Marinês, o grupo que canta aqui na frente, eles cantam a oração de São Francisco de Assis, né? Que foi um grande pacificador. Eu pus esse pedacinho da oração, mas a oração, ele pede a Jesus que o transforme em pacificador, né? Ele não está pedindo, vamos dizer, só pedir. Ele está pedindo para ser transformado e agir dentro dessa orientação, né? Está pedindo para Jesus, para ele se transformar num instrumento de vossa paz. Ele que vivenciou já dentro dessa transformação, ele tem a humildade, a brandura, a gentileza, né, de pedir que se transforme. Aonde tiver ódio, ele como pacificador, que leve o amor. Onde tiver ofensa, que ele leve o perdão. A discórdia, a união. E aí ele segue, né, pedindo essa transformação. Então, nós não somos nenhum São Francisco de Assis, que tem todas essas virtudes, né? Nenhum Gandhi que pacificou, mas nós podemos nos inspirar, por exemplo, em Chico Xavier, que é uma pessoa do nosso tempo, do meu tempo, da nossa época, né? Que nos inspire a ser aquela pessoa mansa, né? Aquela pessoa que sempre teve aquela bondade, aquela gentileza, aquela mansidão em atender todas as pessoas que o procuravam, indo até as madrugadas, sendo incansável nos atendimentos e tendo um olhar para com os outros sempre de amor, como o Pai tem aqui conosco. Ele está nos enxergando, né, ainda como pessoas não só tocadas pelo bem, porque se estamos aqui, estamos querendo melhorar, mas eles vão nos ver como pacificadores. Esse é o olhar que nós temos que guardar, né? Esse olhar de esperança, que um dia seremos um pouquinho melhor do que somos hoje. Estão pacificados? Então estão prontos para receber o passe em agradecimento a essa energia tão boa que recebemos desses irmãos que estão aqui na cabine, trabalhando para que a gente saia daqui um pouco mais manso, um pouco mais humilde, né? E vamos colaborar para que haja uma
troca de energia. Não é só entrar e receber. Entrar, receber e pacificar lá fora. Pacificar quem? Em primeiro lugar, a minha família. Depois o Clovito vai dar depoimento se eu cheguei pacífica ou se eu cheguei lá já chutando. Vá, pega, pega. Vamos ver se eu vou sair um pouco melhor do que aquilo que eu falo, que a gente tem que trabalhar aqui dentro dos nossos corações, do nosso lado interno. Né? Então, uma boa noite para todos, com bastante reflexão. Olha, não precisa ir usar para ninguém hoje. Todo mundo nota 100. Isso é um gancho para falar. O João estava aí me ajudando. Foi isso.